Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. A mensagem é: você está no lugar certo? Em 2 Samuel 11:1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Essa passagem nos traz à mente, ao coração, a pergunta: será que nós estamos no lugar certo? E eu falo mesmo geograficamente. Aqui no texto, a gente nitidamente percebe que Davi não estava no lugar certo. Não era o lugar aonde Deus queria que ele estivesse naquele momento. Porque, como fala as Escrituras, naquele tempo era a única época do ano onde os reis iam para o campo de batalha. Mas Davi decidiu ficar no conforto do seu palácio. A Bíblia fala que ele acorda à tarde. A gente pode entender que ele tenha acordado tarde ou tinha acordado de um repouso na parte da tarde. E parece que eu enxergo Davi se esticando todo e olhando pela varanda do seu quarto, quando ele vê Batseba. Aqui a gente aprende que quando a gente não está no lugar certo, no lugar que Deus gostaria que a gente estivesse, a gente acaba dando legitimidade para que as tentações do inimigo tenham mais força sobre a nossa vida. Davi não estava no lugar certo. Em consequência, ele cometeu um pecado, que foi se deitar com Batseba. Mas o que é mais incrível nessa passagem, que me chama a atenção, é que quando ele questiona quem ela era, Deus ainda deu vamos chamar assim, uma oportunidade para ele. Aonde eles respondem: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Ele poderia só ter respondido: é Batseba. Ele era o rei. A resposta do soldado seria: é Batseba, apenas mais uma do reino. Mas ela termina dizendo: e mulher de Urias, o heteu. Ali eu entendo que Deus ainda deu mais, falando assim: ei, ela é casada. Não faz isso. Quantas vezes Deus chama a nossa atenção, tenta, ainda no último segundo, dar uma correção de rota, mas a questão de não estarmos no lugar correto, a gente está dando legalidade, legitimidade, para que o diabo possa agir na nossa vida. Eu entendo que tanto o diabo quanto Deus, eles trabalham na legalidade. E quem dá legalidade somos nós. O diabo não força a gente a nada. Assim como Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele não nos força a nada. Só que Ele nos oferece as situações. Por isso que nesse texto a gente percebe que ele não estar no lugar correto, quem ofereceu a situação ali foi o diabo. E Davi deu legalidade com os seus olhos humanos. E acabou cometendo esse erro. Mas no decorrer da palavra, a gente entende que Davi se arrepende do que ele fez. E eu acho que é muito importante a gente frisar sobre isso, porque às vezes você que está assistindo o vídeo
por estar no lugar errado, acabou aceitando aquilo que o diabo te ofereceu. Acabou caindo naquela tentação, dando legalidade. Mas eu queria dizer para você que acabou errando, falhando, pecando. Isso não é o fim do caminho. O pecado que você cometeu não é o fim do caminho. Muitas vezes, ele pode ser o início. E a palavra de Deus deixa isso muito clara para nós. Davi, quando é confrontado pelo profeta Natã, ele entende e reconhece o seu erro. Algumas traduções dizem que ele coloca o seu rosto ao chão e reconhece que pecou a Deus. E a Bíblia diz que Deus o perdoou. Não o eximiu das suas consequências, mas o perdoou. E o que é mais incrível, lendo as Escrituras, que a gente percebe que após todos os acontecimentos que a Bíblia conta sobre esse caso, quando estava tudo regularizado perante o Senhor, Davi e Batseba se tornam marido e mulher. E eles acabam tendo mais alguns filhos. O primeiro filho que eles têm é Salomão. E um dos outros filhos que ele tem chama Natã. E no decorrer da história, a gente identifica que José, aquele que foi escolhido para ser o pai adotivo, vamos chamar assim no nosso tempo, de Jesus, ele é exatamente da descendência de Salomão. E Maria, aquela que concebeu Cristo, é da descendência de Natã. Ambos filhos de Batseba e Davi. Então aqui eu entendo que não tem muito a ver com o pecado, e sim com arrependimento. Não tem a ver em não ter consequências, e sim arrependimento. Se você errou, se você pecou, se arrependa. Se você se arrepender de todo o seu coração, isso não será o fim do caminho. E pode ser o início de um novo tempo. Pode ser o início de uma nova fase. Depois do arrependimento de Davi, ele deu a origem àquele que veio para nos salvar. Então eu creio muito que quando Deus reconhece em nossos corações o nosso arrependimento genuíno e verdadeiro, eu acredito muito que novos tempos, uma nova história pode ser escrita. Então não considere o pecado o fim, e sim considere o pecado uma boa oportunidade para que você entenda o que é arrependimento e viva os novos tempos que Deus tem para a sua vida. Traga talvez a vida de Salomão, um Natã. É importante que você entenda geograficamente se você está no lugar certo. E também tão importante é entender se naquele tempo, aquela geografia é o que Deus quer que você esteja. Porque muitas vezes a gente busca o conforto, como Davi. Não era errado ele estar em casa, mas era errado no tempo, porque naquele tempo ele deveria estar no campo de batalha. Era isso que Deus queria para ele. Então, nem sempre a gente está no lugar certo, no tempo certo. Às vezes, a gente busca decisões mais fáceis. A gente decide o conforto geográfico e não se preocupa com verdadeiramente o que Deus quer que a gente faça, aonde, em qual tempo. Por isso, tenha a oportunidade. O arrependimento pode trazer sobre a sua vida algo diferente. Você pode experimentar da graça de Deus. E a graça transforma. Por isso, busque estar no lugar certo, no tempo certo. Por isso eu profetizo sobre a sua vida entendimento, sabedoria e porção dobrada de arrependimento. Que Deus abençoe a sua vida. Deus é contigo.